Olá, pessoal, tudo bem? Galera do sexto ano aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda, né? À nossa aula de filosofia, beleza? Olha só, na semana passada, ou seja, na nossa última aula, você fez a avaliação de filosofia, né? Nós elaboramos uma prova, você teve a oportunidade de fazer essa atividade aí como uma forma de analisar aquilo que a gente conseguiu transmitir, aquilo que você conseguiu absorver de conteúdo que foi, que foi discutido aqui nas aulas de filosofia. E na sua prova, né, foi cobrado aí o conteúdo do capítulo 1 e o capítulo 2, tudo bem? Nessa aula de hoje, eu vou debater com vocês os exercícios que foram cobrados na sua prova, tudo bem? Então a gente vai estar discutindo aqui e vai ser uma forma também de nós fixarmos ainda mais todo o conteúdo já estudado, né, principalmente no capítulo 1 e também no capítulo 2, beleza? Vamos lá então, vamos começar revendo aí essas questões da nossa prova, tranquilos? Vamos para frente aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho a imagem aqui, para a gente ocupar um pouquinho menos de espaço aqui no cantinho, beleza? Vamos lá. Na sua prova, você encontrou aí a questão número 1 que dizia assim: de acordo com o conteúdo estudado, aprendemos que antes do surgimento da filosofia, as explicações a respeito dos fenômenos da natureza eram baseadas em quê? Então vamos lá, nós estudamos isso, né? Antes do surgimento da filosofia, existia um tipo de explicação para todos os fenômenos que ocorriam na natureza. Como eram chamadas essas explicações? Vamos lá, eram baseadas em quê? Na ciência, letra A? Não. Por quê? Porque nesse momento, antes do surgimento da filosofia, não existia uma ciência estabelecida ou conhecida como a gente tem hoje, né? Baseadas em experimentos. Na razão, letra B, na razão, não. Por que na razão não, professor? Porque o saber racional só vai surgir a partir, ou a busca por respostas racionais, só vai ser possível aí essa busca a partir do momento que surge a filosofia. Letra C, no mito. Opa! Então, nós estudamos aqui no capítulo número 1 que todas as explicações a respeito da origem da natureza, né, os fenômenos, tudo que ocorria na natureza, tá? Nós vimos isso, que antes da filosofia, todas essas explicações eram baseadas no mito. Tudo bem? Então, a letra C, né, tem a resposta, né, da nossa questão aí. Mas tem as outras alternativas, a letra D e a letra E. A letra D diz assim, na história? Não, as explicações não eram baseadas na história. Tá? Porque se fosse baseado na história, não teria necessidade de um saber racional desenvolvido depois com o surgimento da filosofia. Nos experimentos, não, porque nos experimentos aqui a gente já anulou quando a gente falou sobre a ciência. A ciência ela usa experimentos para poder dizer que algo está certo ou não está certo, se algo funciona ou não funciona. Então, o que sobra para a gente é apenas a letra C. Tudo bem? Vamos para a questão de número 2. Vamos lá. Os primeiros filósofos ficaram conhecidos como? Vamos lá. Filósofos do mundo? Bom, isso nós não falamos em aula, né? Em sala de aula, ou aqui nos nossos encontros por aqui. Né? Filósofos do mundo? Bom, eles estão no mundo, mas em nenhum momento recebeu a nomenclatura de que são filósofos do mundo. Tranquilos? A letra B, filósofos da arte? Não. Por quê? Porque a filosofia, embora futuramente a gente, em nossas aulas nós discutiremos, né, em algum momento, né, na história da filosofia, uma parte da filosofia chamada filosofia da arte, mas não é o caso de agora. Então a gente descarta a letra B. Letra C, filósofos do amor? Bom, aí aqui tem um problema, porque alguns podem ter confundido do seguinte modo. Se a palavra filosofia significa amor pela sabedoria, pode ser que alguém tenha pensado, só pode ter sido filósofos do amor, né?
os primeiros filósofos, filosofia significa amor pela sabedoria, logo, os primeiros filósofos, então, receberão esse nome de filósofos do amor. Não está certo. Por quê? Vamos para a letra D. Filósofos da natureza, opa, aqui vai ser necessário resgatar aquilo que você já estudou. A letra D está correta? Sim, a letra D está correta. Por quê, professor? Vamos lá. Os primeiros filósofos, né, tentaram explicar, tá, os fenômenos da natureza, não mais usando os mitos, mas usando a razão. Tá? Mas para explicar os fenômenos da natureza, o que eles teriam que investigar? Ora, a própria natureza. Então eles ficaram conhecidos como filósofos da natureza. E natureza, que também nós estudamos lá, como physis. Tá? Filósofos da natureza, que também são chamados de naturalistas. Lembra que nós falamos isso na aula? Naturalistas. Por que naturalistas? Porque investigavam a natureza, a physis. E também, além desse nome de filósofos da natureza ou naturalistas, eles receberam um outro nome, pré-socráticos, ok? Esses pensadores que vieram antes de Sócrates, que inclusive tem uma questão dessa aí na sua prova, beleza? Letra E está errada também, por quê? Filósofos da vida, né? Embora a filosofia faça parte da vida desses primeiros pensadores, essa filosofia está inserida no dia a dia, na busca por respostas, a letra E não está correta. Então, o que sobrou para a gente foi apenas a letra D de dado. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão número 3. É conhecido como o primeiro filósofo, nasceu em Mileto, considerava a água como princípio de tudo que existe. Bom, quem esteve atento nessa questão, nós vimos que tem um nome de um pensador que é associado até a essa palavrinha Mileto aí, que a gente já viu na aula relacionada a esse conteúdo. Vamos lá, então. É conhecido como o primeiro filósofo, tá? Nasceu em Mileto e considerava a água como o princípio de tudo que existe. Vamos lá. Esse filósofo é Aristóteles? Bom, nós nem falamos sobre Aristóteles ainda nos nossos estudos. Logo, uma dica. Viu um nome que você nunca estudou nesse conteúdo, você já descarta. Aristóteles está fora. Platão também não. Nós não falamos em nenhum momento sobre esse pensador. Empédocles. Professor, mas nós já falamos de Empédocles. Sim, mas num outro capítulo que não cairia na sua prova. Okay? Ele já está lá num grupo de pensadores considerados filósofos pluralistas. Demócrito também não. É o mesmo caso de Empédocles. Não está nesse período da filosofia que nós estamos cobrando agora na prova. O que resta para a gente, professor? Apenas a letra E. Tales de Mileto. Temos aí a nossa resposta, né, para a questão. Vamos para a questão de número 4. De acordo com o conteúdo estudado, entendemos que mito é... Vamos lá. Nós vimos até agora que, antes do surgimento da filosofia, todas as explicações a respeito dos fenômenos da natureza eram baseadas no mito. Não foi isso? E esses filósofos, então, que surgiram aí, né, tentaram superar esse mito. Mas agora a gente quer entender, ou tem a questão aí que quer saber de você, o que é o mito. Né? Vamos lá, então. O mito, conforme nós vimos nas nossas aulas, ele refere-se a uma narrativa, né, criada num grupo social com a intenção de explicar alguma coisa e também transmitir algum ensinamento para as pessoas daquela mesma comunidade. Tudo bem? Então vamos lá, então. De acordo com o conteúdo que nós estudamos, mito é uma forma racional de entender o mundo? Ora, se antes das explicações racionais existia um mito, então essa alternativa da letra A está errada. Por quê, professor? Porque não é uma forma racional de entender o mundo. Nós vimos que o mito está relacionado à fantasia, divindades, a poderes sobrenaturais. Letra B. Então, a letra A está errada. Letra B. Um modo verdadeiro de perceber a natureza. A letra B está errada por um motivo, porque o mito não tem preocupação com verdade. Ele não precisa com prova científica, não precisa ser comprovado se é verdadeiro ou se não é. Letra C.
uma narrativa que explica algum fenômeno e transmite algum ensinamento. Esta é a definição de mito que nós estudamos. Tudo bem? Letra C. Vamos ver o que está errado na letra D. Um modo de viver que tem a ciência como base? Ora, o mito precisa da ciência? Não. Então, não usa a ciência como base. Mas usa a tradição, a história de um povo, contada e transmitida de geração em geração. Letra E, vamos ver o que está errado. Uma forma que os filósofos encontraram para desenvolver a razão. Ora, os filósofos não usaram um mito para desenvolver a razão. Muito pelo contrário, os filósofos usaram a razão para superar as explicações baseadas no mito. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Número 5. Como são chamados os filósofos que viveram antes de Sócrates? Vamos ver que nós temos algumas opções aí absurdas. Né? Vamos lá. Como são chamados os filósofos que viveram antes de Sócrates? Vamos lá. Filósofos pré-históricos? Bom, eu acho que quem já estudou história, que todo mundo tem noção aí, né? Nós já estudamos isso e vocês têm noção que não se trata de um período, né, no qual os filósofos estão inseridos, pré-históricos. Outra, B, filósofos pré-socráticos? Ótimo, já temos uma palavra aqui. Qual a palavra aqui nessas opções? Dica, tem as opções. Qual a única alternativa que aparece a palavra que assemelha a Sócrates? A letra B, ok? Então temos aí a nossa alternativa, letra B. A letra C, filósofos pós-platônicos. Bom, nós nem falamos de Platão aí. Letra D, filósofos escolásticos? Também não, porque nós vamos estudar isso só lá no 7º ano. Filósofos jurássicos? Que absurdo é esse? Descarta a letra E. Restou apenas a letra B para nós. Filósofos pré-socráticos. Tudo bem? Vamos para a questão número 6. Marque a resposta correta. No pensamento pré-socrático, arqué significa... Bom, nós vimos que os primeiros pensadores, então, começaram a afastar o pensamento do mito, ou seja, começaram a explicar os fenômenos da natureza usando a razão. Né? Então, eles investigavam a physis, a natureza. Só que eles tinham um objetivo ao investigar a natureza. Descobrir a origem, o princípio de tudo que existe. Isso recebeu o nome de arqué. Portanto, vamos ver qual a alternativa que refere-se que pode responder corretamente a essa questão. No pensamento pré-socrático, arqué significa o quê? A origem ou o princípio de todas as coisas? Sim, letra A, resposta correta. Vamos para outra, a letra B aqui. Aquilo que é verdadeiro? Não, porque a palavra arqué representa esse princípio, o início de todas as coisas. Letra C também não, perfeição, virtude de uma pessoa. Letra D, a busca pela igualdade não era nem tema da filosofia desse momento. O infinito? Não, o infinito recebe outro nome, com outro pensador também desse período pré-socrático, que terá uma questão mais adiante aí. Tudo bem? Então restou para a gente a letra A. Vamos para a questão número 7. Beleza? Vamos lá. Para Anaxímenes, o elemento primordial para a existência de todas as coisas seria o quê? Vamos lá. Nós vimos que todos os pensadores, né, todos os filósofos aí desse período pré-socrático, né, eles buscaram investigar a natureza e dar respostas sobre o princípio, sobre a origem, sobre a arqué, que nós já falamos aqui. Só que eles buscavam explicar a natureza de forma racional. Então, deixa de lado o mito. Tá? Esses pensadores usam a razão, a capacidade de razão. Tranquilo? Só que cada um deles buscava dar resposta procurando um elemento ou algo que pudesse ser primordial, ou seja, uma substância ou um elemento que pudesse ser o princípio de tudo que existe ou de onde tudo se originou. Tudo bem? Aí nós vimos na primeira questão, uma das questões anteriores aí, que Tales de Mileto dizia que tudo surgiu a partir da água. E outros pensadores foram falando outras coisas. E agora nós vamos descobrir aqui, Anaxímenes falava sobre o quê? Qual que era a substância primordial para a existência de todas as coisas do mundo, do universo, segundo Anaxímenes? Era o fogo? Não.
quem defendia essa teoria de que o fogo era o elemento que representava o princípio, a origem de tudo, porque ele era a representação do movimento, da transformação, é um filósofo chamado Heráclito. Um outro, a Terra, não, nós não estudamos nenhum pensador, nesses 2 capítulos, que dissesse ser a Terra o princípio de tudo. A água, nós também já vimos que lá, em alguma questão anterior aí, Tales de Mileto quem defendia a ideia da água. Era o Apeiron, letra D, Apeiron. Não, porque quem defendia a ideia do Apeiron era um outro pensador, que o nome até que parece com Anaxímenes. Tá? Era o ar, isso. Restou para nós, nesse caso da questão número 7, a letra E, o ar. Tudo bem? Tranquilos até aí? Tá? Todo mundo acertou? Vamos para frente. Questão número 8. A questão número 8 diz o seguinte: com o surgimento da filosofia, o mito, aos poucos, né, foi sendo superado e as explicações para os fenômenos da natureza passaram a ser baseadas no quê? Vamos lá. O mito, com o passar do tempo, não foi de uma vez, tá? Não foi assim do nada. Agora nós não vamos mais aceitar o mito. Não. Aos poucos, as explicações mitológicas, tá, para os fenômenos que ocorriam na natureza foram sendo superadas, né? E passaram a ser baseadas em quê? Principalmente pelos primeiros filósofos. Nos contos, letra A, errado. Por quê? Conto está mais associado à ideia de mito, fantasia, histórias fantasiosas contadas e transmitidas pelo povo. Opa, letra B, na razão. Opa, resposta correta. Aí, letra B. Por quê, professor? Porque os primeiros pensadores, nós vimos aqui, eles deixaram de lado o saber mitológico e buscaram explicações baseadas na razão a respeito da natureza. Tranquilos? Vamos para a questão número 9. Vamos lá. Para Pitágoras, o que seria responsável pela origem de todas as coisas? Aqui teria que ter um pouquinho de concentração, mas a gente pode estar atento. Por quê? Porque é um pensador que a gente estudou no finalzinho aí dos nossos temas, né, do capítulo 2, e fica bem fácil a gente lembrar da ideia dele. Vamos lá. Para Pitágoras, tudo que existe surgiu a partir do quê? Letra A, número. Letra A está correta, mas nós vamos debater as outras questões que aí estão, as outras alternativas, para a gente ver por que a letra A está correta. Vamos lá. Letra B, fala do Apeiron. Qual o pensador que defende a ideia que seria o Apeiron? É um cara chamado Anaximandro. E o que significa a palavra Apeiron? O infinito, o indeterminado. Inclusive tem uma questão aí. Letra B, o mito. Bom, todos os pensadores, todos eles, tá? Todos os filósofos deixaram de lado as ideias mitológicas com o passar do tempo. Tranquilo? Então esse mito aí, letra C, pode descartar. Não tem sentido você marcar. Letra D, a água. Nós já falamos, acho que em 2 ou 3 exercícios, que quem defende a ideia que a água é o princípio de tudo é um filósofo chamado Tales de Mileto. Era o ar? O ar não é, porque nós acabamos de marcar uma questão aí, né? Questão anterior, falando sobre o ar com as ideias de Anaxímenes. Então ficou apenas a letra A. Vamos para a questão número 10. Como se organizaram, né, os primeiros filósofos quando tentaram buscar respostas sobre a origem do universo? Bom, esses primeiros pensadores, como nós vimos nas aulas, eles começaram a investigar a natureza, né, buscando respostas, né? Então, se eles investigavam a natureza usando a capacidade de razão, no caso, né, estão buscando explicar os fenômenos da natureza de forma racional, eles investigavam essa natureza, a física, com o objetivo de encontrar o princípio, a origem. Esses primeiros pensadores, então, se organizaram em escolas, né, escolas filosóficas, também chamadas como escolas pré-socráticas. Por quê? Porque esses grupos investigavam e cada um analisava, dava uma resposta, debatiam para construir um conhecimento a respeito do que seria essa substância primordial. Vamos lá, então. Como que se organizaram esses primeiros filósofos? Em comunidades educativas? Não. Mas eles não estudavam os fenômenos, então era educativo? Não. Não era chamado de comunidades educativas. Opa, letra B, escolas filosóficas? Letra B, resposta correta. As outras a gente pode até descartar de imediato. Em clubes recreativos, nada a ver. Em escolas mitológicas, jamais, porque
esses primeiros pensadores deixaram de lado um mito, foi isso que a gente falou. Em escolas regulares, essa como a gente estuda hoje em dia, não. Então, estou apenas a letra B. Vamos para o outro exercício. Coloquei aqui a questão número 11, que pode ter aparecido aí em alguma prova de algum de vocês. Tranquilos? Vamos lá. Para Anaximandro, tudo que existe no universo deriva de um princípio mais geral que ele chamou de... Vamos lá. Para Anaximandro, tudo que existe no universo deriva de um princípio mais geral que ele chamou de quê? Anaximandro, diferentemente dos outros pensadores, chegou à conclusão que o princípio de tudo não poderia ser uma substância ou uma matéria como fogo, água, ar, mas sim uma força infinita, né? Uma força indeterminada que fosse capaz de dar origem a tudo, ou seja, essa força infinita, indeterminada, é chamada de apeiron. Então, restou para a gente aqui, nessa questão, apenas a letra C, apeiron. A letra A não é, porque não tem nada a ver, os primeiros pensadores aí deixaram de lado. A racionalidade, os filósofos usavam sim a capacidade de razão, mas não é um elemento primordial nesse caso aí, para Anaximandro. Não é o elemento terra e tampouco o elemento fogo. Restou apenas a letra C, uma palavra apeiron. Tudo bem? Pessoal, espero que todos tenham conseguido acompanhar a correção tranquilamente aí, beleza? A prova estava relativamente tranquila, esse momento foi uma forma que que nós encontramos aí também de retomar esse conteúdo para que você possa absorver ainda mais as informações estudadas no capítulo 1 e no capítulo 2. Tudo bem? Um forte abraço, tudo de bom para vocês, fique com Deus, até a próxima. Valeu, galera, a gente se encontra na próxima aula. Tchau!